Olá pessoal, este é mais um ShojoCast. A minha ideia era manter um vídeo na quarta-feira, mas eu tive problemas de saúde. Acho que ainda não estou muito boa, não. Mas agora já dá para gravar, então estou gravando na sexta-feira, suponho que vai entrar na sexta-feira. Então, semana passada foi ao ar o último episódio de Watashi no Sha wa Senakekon, série que está disponível agora completa em 12 episódios na Netflix, e eu fiz um vídeo análise de cada um desses episódios. Eu havia me proposto e perguntei às pessoas que costumam comentar nos vídeos se elas queriam que eu comentasse os livros. E várias pessoas disseram que sim, e eu acho que vale a pena comentar os livros, mas antes de fazer um vídeo comentando efetivamente partes dos livros, eu pensei em comentar o quarto capítulo, que é o equivalente ao último episódio, mas vai ser o próximo vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo do quarto capítulo, do livro 2 e do capítulo 5, mas vídeos separados, porque assim dá para discutir melhor alguns pontos. Neste vídeo, que acho que vai ser menorzinho, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é uma adaptação, né? E aí eu fui resgatar um livro que eu tenho aqui em casa. Na verdade, eu tenho vários livros dessa autora, que é A Arte da Adaptação, da Linda Seger. Ela é uma consultora, ou era, não sei se ainda vive, uma consultora de roteiros para Hollywood. E ela tem vários livros, como construir personagens, etc. E este aqui é exatamente a arte da adaptação. Porque, como supervisora de roteiros, muitas vezes caía na mão dela roteiros que eram adaptações para o cinema de livros ou peças famosas, E aí ela nesse livro ela discute as dificuldades, de se fazer uma adaptação. Porque se você, eu espero que você tenha assistido pelo menos o primeiro vídeo, de Watashi no Sha wa Senakekon, porque eu deixei, é uma série de anime que deriva de uma série de livros, mas ela tem algumas outras nuances, porque, primeiro, ela não deriva somente da série de livros, ela é uma adaptação para animação que está dialogando com o livro e está dialogando com o mangá, e não me surpreenderia se estivesse dialogando também com o filme para o cinema, que saiu antes do anime. Mas vou tentar organizar as coisas. Então, assim, o que a Linda Seger ela aponta, são as dificuldades de uma adaptação, porque adaptar é fazer diferente. Aí eu destaquei, inclusive, um trecho do livro dela, vou ler para vocês, vai aparecer na tela porque eu fiz um slide com esse trechinho, que eu acho que é interessante, tá? Então, a autora ela diz o seguinte: por sua própria natureza, a adaptação é um processo de transição ou conversão de uma mídia para outra. Assim, o material original sempre oferecerá uma certa resistência à adaptação, como se dissesse: aceite-me do jeito que sou. Porém, a adaptação implica mudança, implica um processo que exige que tudo seja repensado, reconceituado. Além disso, exige a compreensão de que a natureza do drama, ou seja, do filme nesse caso, é algo intrinsecamente diferente da natureza de qualquer outra forma de literatura. Então, assim, não me incomoda muito que seja diferente, O que eu normalmente tento observar é que, no afã de adaptar, o que se muda e por que se muda, qual é o objetivo dessa mudança. Vou citar um exemplo, um exemplo dentro de Watashi no Sha wa Senakekon, e depois um exemplo de uma outra série, que é uma série que eu amo muito, e que logo vai ter uma animação nova. Mas vamos lá. O personagem, o Godo, que é o braço direito do Kyoka, no livro, ele é uma personagem, um sujeito entrão, meio falastrão, que deixa o Kyoka um tanto quanto nervoso às vezes, ou que deixa a Miyu envergonhada da forma como ele fala com ela, com uma intimidade que a princípio ele não deveria ter. Isso está no livro. Ele é uma personagem típica, é um personagem tipo, aquele amigo engraçadinho, etc. Só que no anime, até para se aproximar de um clichê
desse tipo de mídia, né, ele fica ainda mais barulhento, ainda mais pegajoso, né, até infantilizado, né? Daí, quem viu a cena, o último episódio, né, dele interferir, pular e abraçar o Kyoka. No livro isso não acontece, né? No livro o Kyoka acorda, ele está discutindo com o Kazushi, que é o irmão do Koji, e o Kyoka repreende os dois calam a boca, né? Assim. Mas ali ele vai lá e abraça, né? Então esse tipo de sequência é uma sequência típica de animação, uma sequência de clichê. Ou seja, o anime, né, quem fez a adaptação de Watashi no Shawase na Kekkon optou por criar uma cena que é uma cena que você vê repetir-se, como aquela em que ele vai e quando o Kyoka chega no campo de batalha e todos os seus subordinados, comandante, 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 só faltam correr lá e abraçar e beijar. Isso também é uma cena já vista em várias séries, principalmente animadas, né? Que é usada para mostrar o quanto aquele comandante é amado, o quanto ele é importante, o quanto ele é respeitado, né? A pronto dele ser, né, quase que um pai para os seus subordinados. Então, assim, é uma situação clichê que foi colocada ali, né, usando uma personagem que já tem algumas características clichê. O que eu digo que incomoda muitas vezes, né, é que tipo de escolha é feita, que tipo de mudança é feita, né? Uma releitura, por exemplo, pode ser uma releitura que infantilize o material, ou que torne aquele material mais sério, mais adulto, quando ele não é. Ou, no caso do que eu vou, né, falar, da Rosa de Versalhes, série que fez 50 anos no ano passado, ainda está em comemoração, né, porque ela terminou de ser publicada em 74, nós estamos em processo de comemoração de 50 anos da Rosa de Versalhes, que é um marco do shoujo mangá, e que teve anunciado o ano passado uma nova animação. O mangá é de 72 e 74, a animação saiu em 79, e agora temos uma nova animação a caminho, que não se sabe quando sairá. Como quando a série fez 35 anos, tinham anunciado uma animação, mostraram inclusive pedaços já prontos da animação e ela nunca saiu, então eu não ponho minha mão no fogo, a autora Ryoko Ikeda pode desistir no meio do caminho. Mas assim, na Rosa de Versalhes, e aí citar, né, a questão da adaptação, né? Foi um material feito por uma mulher, para uma revista feminina, voltada para meninas, né, um shoujo especificamente, mas que acabou transbordando aquela audiência que seria infanto-juvenil, né, meninas de 13, 14, 15 anos, menos até, e acabou puxando um público adulto e até um público masculino que não costumaria ler shoujo mangá para ler a série, e era uma série visivelmente feminista, né? Então você tem uma moça que nasce numa família de militares, ela é a 7ª filha, o pai já não tem mais esperança de que terá um filho homem, joga a toalha, então você vai ser o meu herdeiro, vai ser o homem da família, e ela vai ser educada para ser um soldado, e mesmo quando ela se apaixona, ela tem um coração de mulher, ela em nenhum momento, a autora questiona, né, a orientação sexual de Oscar, mas Oscar, ela não quer se enquadrar em comportamentos de gênero femininos, tipicamente femininos, que impediriam que ela fosse um soldado, que é o que ela ama ser. No mangá ela ama ser um soldado. Quando você vai fazer o anime em 1979, o anime é dirigido, né, por homens, o character design ele vai ser, né, pelo menos boa parte dele, feito por homens. Alguns roteiros são feitos por mulheres, mas isso não impede que elas estejam norteadas por ideias que são ideias, né, machistas, né? Então, uma amiga, eu espero que ela assista, a Melina, de repente ela vai assistir e vai comentar, porque foi ela que trouxe essa entrevista, a entrevista com uma das roteiristas, não lembro do nome dela, quando o anime fez aniversário também, né? E estava comentando uma cena que é muito importante na série, né? Que é quando a protagonista, finalmente, ela sabe que vai morrer, finalmente ela tem uma noite de amor com um homem que sempre amou, né? E ela passa a noite com o André, né, que é esse rapaz, no quarto dela.
na mansão dos pais dela. Todo mundo sabe o que eles estão fazendo, mas o pai respeita o direito desta filha de escolher, né, que ela quer ficar com o plebeu e ela, enfim, né, é algo subversivo? É algo revolucionário? Né, é algo profundamente feminista, de respeitar o direito de escolha. A gente está falando de uma série, de novo, numa revista infanto-juvenil, publicada em 1900, essa sequência saiu em 1973, e aí quando isso vai em 79, a cena não acontece no quarto de Oscar, na casa do, acontece no meio da floresta, e aquela quando você tem gatos, né, e o gato está aqui atrás do computador, às vezes acontece um acidente, ele está derrubando a câmera. E aí, quando acontece a mesma cena no anime, e não é que a cena seja feia ou o que quer que seja, ela acontece no meio da floresta. Só os dois sabem, né? É um segredo dos dois. E aí a roteirista, ela deu nesse conjunto, nessa matéria, que tinha um conjunto de entrevistas, ela fala porque nenhuma mulher faria aquilo, né? Dando a entender que seria indecente. Veja, a obra original foi escrita por uma mulher. Ela foi publicada numa revista feminina, né? E é uma cena muito amada. A cena né? a sequência inteira, né? É muito impactante, mas numa releitura machista, uma mulher jamais faria aquilo, né? Da mesma maneira, né, que no anime se sugere sempre que Oscar está sendo quase que obrigada a ser um soldado. Ela está indo contra a sua natureza, né? Então, assim, é uma adaptação, mas é uma adaptação, né, que faz, né, um redirecionamento da obra original, de forma que muito daquilo que era revolucionário, que era feminista, que era realmente algo que questionava, né, a estrutura patriarcal da sociedade, aquilo é diluído, tá? E no processo de adaptar, muitas vezes diálogos são cortados, personagens são cortados, ou personagens são fundidas, né? Relendo lá o capítulo 4 de Watashi no Shao Asena Kekon, capítulo 4 do livro 2, né, que fique claro, eu percebi, né, o quanto seria difícil, né, adaptar aquilo como estava escrito, né, porque não é um capítulo dinâmico, né, não é um capítulo de livro que vai ter aquela carga de ação, né, dramática. É um outro tipo de drama, é um outro tipo de arranjo, é um outro tipo de construção. Isso não quer dizer que só houvesse aquele caminho para a animação, foi uma escolha. Mas eu não vou discutir isso neste vídeo, vou discutir isso no próximo vídeo. Foi uma escolha, tá? E uma escolha, né, que privilegiou a repetição de clichês da animação com o intuito de satisfazer o público. E privilegiou também, né, a ideia de construção de uma heroína de ação. A Mio, no livro, ela não é uma personagem de ação. Ela não é isso, ela é outra coisa, né? A dinâmica é diferente, né? Ela não vai passar por uma transformação à la garota mágica, né? Receber uma roupa especial, poderes especiais, não é nada daquilo que acontece no capítulo 4. Mas a opção do anime foi outra. É claro que esse tipo de adaptação, né, vai cobrar um preço, e o preço provavelmente vai vir na segunda temporada. Teremos segunda temporada? Sabemos que teremos. Só que todas as inseguranças de Mio já foram sanadas nesse episódio 12. Então, ou vão fazer algo que é muito irritante em anime, e quem viu a primeira série de Sailor Moon ou Dragon Ball, né, o primeiro Dragon Ball Z, etc e tal, deve lembrar, né, em Sailor Moon, o Zag, ou Serena, né, na versão em português, ela vai se desenvolvendo, chega lá no final da primeira temporada, ela amadureceu muito. Quando começa Sailor Moon R, ela volta a ser a mesma menina boba do início da série. É como se
né, voltasse ao início o tempo inteiro, o que não acontece no mangá, tá? Em Dragon Ball, né, Goku, ou seja lá quais deles, atingem um nível de força, você é o mais forte de todos, aí de repente na outra temporada ou no outro arco aparece um sujeito que é muito mais forte que, e aí é como se o protagonista tivesse voltado ao zero, tivesse que desenvolver tudo de novo, né? Não é nem como uma escada, como em Cavaleiros do Zodíaco, né? Saint Seiya, né? Que a minha geração viu, né? Eu já era adulta quando estreou no Brasil, já estava na universidade, em 94, mas todo mundo parou para ver, né? Em que você vai numa evolução e eles não evoluem, né? Eles simplesmente, efetivamente, encontram inimigos mais poderosos, mas eles mantêm seus poderes. No caso, por exemplo, de Sailor Moon, é como se o Zag tivesse voltado ao zero para começar de novo. Eu não sei, e eu espero que não aconteça, mas aí vamos ver como eles vão se virar no roteiro, que eles não façam isso com a Mio, né? Porque com os poderes que Mio apresentou no episódio 12, vai ser complicado, né, arranjar isso na segunda temporada. Mas muito bem. Já para terminar, né? E eu nem sei se esse vídeo ficou do jeito que eu imaginava que ele ia ficar. Ficou uma parte em que a câmera cai, né? Que o gato estava passando aqui atrás, eu tive que fazer outros cortes, porque ele passou de novo e derrubou a câmera novamente. Mas eu queria dar algumas informações sobre a série mesmo, tá? Então, a gente vai começar lá pela novel, né? Então, assim, o Atashi no Shawa Senakekon, ele começou a ser publicado em 2018 pela Akumi Agitogi. Eu nunca tinha pronunciado o nome da autora ainda, em nenhum dos meus vídeos eu evitei, né, para não pronunciar errado. Eu acho que eu não estou pronunciando errado. E ele começou a ser publicado no site, né, para amadores e há profissionais que publicam lá também, em 2018, que o nome do site é Shousetsuka ni Narou. Quer ser um novelista ou uma novelista? Seria essa a tradução do site, em 2018. E aí, a história chamou a atenção, né, da editora Fujimi Shobo, que vai comprar, né, o passe da Agitogi e vai publicar como light novel. Então, assim, aquilo que ela publicava provavelmente em capítulos num site, e aí pensem, né, que eu até já falei isso em outros vídeos, né, que me parece, principalmente lendo o livro 2, que ela não tinha planejamento de livro 2, e curiosamente a série animada, né, se eles quisessem terminar no episódio 12, eles poderiam terminar, porque eles deram um fechamento razoável, eles não precisariam nem uma segunda temporada, né, eles não tinham certeza que teria uma segunda temporada, então algumas das coisas do final podem dar problema, né, no futuro, mas tudo bem, né, não vou voltar nisso. Então, assim, e aí, em 15 de janeiro de 2019, saiu o primeiro volume da Light Novel. Ou seja, um livro relativamente fino, com ilustrações. Em todo lugar diz que é ilustrações. Eu comprei a edição americana e não tem ilustração nenhuma, não. Tem a capa só, que é feita pela Tsukioka. Então, assim, tem uma capista, mas ilustrações ela faz para colocar na internet. No livro mesmo, pelo menos na edição americana, não tem ilustração nenhuma, tá? Com a publicação, né, como um livro, aí nós tivemos, né, como a Fujimi Shobo é um braço da Kadokawa, né, a Kadokawa, editora Kadokawa poderosa, ela tá ali por trás, né, dessa editora, né, e do selo, né, em que é publicado a novel, né? O selo se chama Fujimi L Bunko, né? Então, assim, como a Kadokawa está por trás dessa história toda, eles vão bancar a publicação de um mangá. E o mangá, ele sai na Gangan Online, ou seja, uma plataforma que publica uma série de mangás da editora, tá? Este mangá, ele já é uma adaptação do livro original, tá? Tanto que, conforme o anime foi andando, pessoas que tinham lido o mangá, e eu não li o mangá, e o mangá, até onde eu vi, está ainda no volume 4. Então, assim, ele está indo muito, muito devagar, tá?
E como eu já vi isso acontecer em outras séries, né, não sei, de repente o mangá nem termina de acompanhar a light novel, ele acaba antes, em algum momento ele interrompe, o que é muito lamentável, tá? Mas isso pode acontecer. Então, o mangá ele já começou a sair em capítulos online em dezembro de 2018 e foi sair o primeiro encadernado em setembro de 2019. Então, assim, há coisas do livro que já não estão no mangá e há coisas do mangá que vão aparecer no anime, porque o anime está dialogando com as duas adaptações, com o original e já com uma outra adaptação. Então, assim, o anime é uma adaptação que bebe em várias fontes. E eu não me surpreenderia, falo isso tranquilamente, se o anime não estivesse também dialogando com o filme live action, porque a gente teve o filme live action. Então, olha só, a adaptação animada foi anunciada em 5 de abril de 2022 e a adaptação para o cinema com atores de verdade foi anunciada em 25 de abril de 2022. E em 17 de março de 2023 saiu o filme para o cinema, que foi um sucesso. Estreou em primeiro lugar nas bilheterias japonesas, etc. Mas eu ainda não encontrei nenhum arquivo dele para assistir. Mesmo sem legenda, sem nada, eu daria uma olhada. Não apareceu ainda, não vi. Se alguém viu, por favor, avise, né? Faça esse serviço de utilidade pública para todos nós. Mas, assim, eu não me surpreenderia se o filme também tivesse dado alguma contribuição à animação, porque ele já estava pronto e essas adaptações do livro, elas estão conversando entre si, ele já estava pronto antes da animação ir ao ar, ou pelo menos de metade da animação ter sido feita ou pensada ou planejada. Eu, por exemplo, achava, né, que o filme para o cinema ele só iria pegar o primeiro livro. Seria muito satisfatório pensando num filme de 2 horas. Mas eu vi cenas do Arata e do Príncipe nesse filme, né? Então, se tem o Arata, se tem o Príncipe, eles vão também adaptar os 2 livros, né? Assim como foi na animação. Então, veja, está tudo conversando entre si. De repente, alguma coisa que foi criada na animação, alguma coisa foi criada no filme e veio para a animação. Da mesma maneira que a peça de teatro, que foi anunciada em junho, ela vai representar aquela batalha que acontece na animação, a batalha na qual o Kyoka é ferido, de uma forma diferente. Aliás, como eu falei no vídeo, né, do episódio 11, eu achei aquela batalha muito xoxa. Eu esperava muito mais, eu esperava maior participação. Agora, relendo o capítulo 2, eu vi que o Godo, ele na briga dele lá com o Kazushi, né, com o irmão do Koji, ele fala para ele, olha, você foi chamado para estar na batalha e você não veio. Então, assim, nas fotos da peça, o Kazushi está lá. No livro, o Kazushi não estava, deveria estar, mas não estava. E na animação ele também não estava. Então, assim, né, o que eu queria falar nesse vídeo, né, que sim, teremos, né, vídeos do livro e que um anime, ele é uma adaptação de mangá, normalmente, animes originais, não são poucos, aliás, nos nossos dias, mas continua acontecendo o que ocorre desde as origens, ou seja, a animação ela é um derivado de um mangá, né? E muita gente brinca, né, que como o mangá muitas vezes se prolonga e se estica por muito tempo, às vezes é somente um teaser, né, um pedacinho, é um tira-gosto para que você vá lá ao original para ler. Agora, o que tem se tornado cada vez mais comum nos nossos dias é a adaptação de livro. Só que o Watashi no Shawasena Kekkon anime não é adaptação somente do livro, ela é adaptação do livro, que continua sendo publicado, está garantido até o volume 9, pelo menos, porque com o volume 9 virá um especial animado. É uma adaptação do livro, do mangá, e eu não duvidaria que ele estivesse também dialogando com o cinema
e com a peça de teatro, com certeza estava por conta da batalha, mas não sei como a batalha é representada na peça. Então, basicamente, era isso que eu queria falar, para não deixar, inclusive, esta semana sem um vídeo, e eu acho que vale, né? Que vale a pena, se você tiver condições, de ir atrás do livro, de ir atrás do mangá, mas sempre tendo em mente, né, que a adaptação ela pode ser suficiente para você. Se você prefere ficar só com o anime, fique só com o anime. É direito seu, você não é menos fã de uma série, ou menos interessado, ou menos esforçado, ou vai saber menos por causa disso. Porque, no final das contas, as adaptações elas acabam se tornando obras independentes. Tá? A boa adaptação, ela não pode exigir que você tenha leituras prévias para que ela possa ficar de pé. Ela tem que ficar de pé sozinha. Tá? Uma boa adaptação, né, ela não pode te obrigar a consumir uma série de outros materiais, ainda que para os interesses da empresa seja interessante, isso seja importante. E é esse tipo de coisa, por exemplo, que eu valorizo, inclusive, quando eu vou assistir um filme de super-herói. Gosto de filmes de super-herói, por quê? Porque eu não sou consumidora de quadrinho norte-americano. Né? Eu li muito pouco. Tá? Então, assim, eu tenho que assistir aquele filme e tenho que compreender. Até acho válido, desde que, né, não se exagere, aquilo que a Marvel faz. Né? Ela dialoga, os filmes dialogam entre si, isso mostra um planejamento, isso tenta fidelizar a audiência, etc. Mas não que você tenha que saber elementos prévios de quadrinhos, ou como alguns fãs de quadrinhos falam, não, porque quem vê o filme não entende nada do quadrinho, nem precisa. É quem assiste filme de Harry Potter, por exemplo, ou de Jogos Vorazes, você pode até ir ao livro e ler os livros, né? E apontar as diferenças, discutir, como o que eu disse que eu, Valéria, considero importante, por que certas mudanças são feitas, né? Por que certas escolhas? Por que eliminar, por exemplo, o filho da Hazuki? Por que jogar para ela a culpa do divórcio? Eu estou falando de Watashi no Shiawase na Kekkon. Por que o anime fez isso quando o livro é muito claro e o mangá vai na mesma linha de que ela não teve culpa naquele divórcio? Eu não sei por que essa escolha foi feita. E para mim foi uma escolha ruim, foi uma escolha machista, inclusive. Né? Você supostamente dá poder e autonomia a alguém que não tem poder e autonomia, e aí a culpabiliza por algo que não é responsabilidade sua. Mas enfim, já me estiquei demais. Então é isso. Adaptar é mudar coisas. Né? Não tem como não mudar. É acrescentar coisas. Tá? É rever coisas, é ressignificar coisas. A questão é como se adapta, o que se tira, o que se bota e como se bota. E claro, uma adaptação deve se sustentar por ela mesma. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Obrigada a quem ficou até o final. Se você gostou do vídeo, por favor, dê o like. Se não gostou, dê dislike também. Isso deixa o vídeo em evidência. Assine o canal se quiser continuar seguindo os meus vídeos ou recebendo notificações. E a gente se vê daqui uma semana, talvez, ou antes, quem sabe. Tchau, tchau para vocês.